Quem participa com a gente a partir de agora, aqui no nosso programa, nessa manhã de sábado, é o padre Osmar de Batim, ele que é o pároco do município de Ascurra e que durante 4 anos morou em Roma, conhece bem o Vaticano, e convidei ele justamente para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre esse momento do conclave e, claro, para que a gente possa falar um pouco sobre os ensinamentos de Papa Francisco. Padre, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Arão, bom dia também a todos os que nos acompanham neste maravilhoso programa Combinado do Arão. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, partilhar um pouquinho, de curiosidade. Como eu morei 4 anos na Itália, eu tive a graça de me encontrar 4 vezes com o Papa Francisco, pessoalmente com ele. Visitas rápidas, mas 4 vezes tive a graça de cumprimentá-lo e trocar algumas palavrinhas bem rápido também. Padre, a gente escuta muito que o Papa Francisco, as pessoas que se aproximavam dele podiam sentir que ele de fato era uma pessoa diferente, né? A sua energia, a sua mensagem. Conta para nós como que era esse momento. O senhor que esteve 4 vezes com ele, de fato devia ser um momento muito espiritual, né? Muito interessante porque, como eu dizia, a visita era muito rápida, alguns segundos apenas para você cumprimentar e coisa tal, dizer alguma palavrinha de onde você é, mas o que eu sentia ele tratava você como único, ele te olhava nos olhos, podia ter 50, 100, 200 pessoas ali, mas você era único diante dele, ele te olhava nos olhos e dava toda a atenção para você naqueles segundo aquele instantezinho que vocês estavam com ele. Essa é a grande marca, o legado que eu senti dele nos poucos momentos que eu estive com ele. Você era uma pessoa única diante dele naquele momento. O Papa Francisco, ele trouxe muitos ensinamentos sobre a empatia, sobre o amor ao próximo. Inclusive, na semana passada, nós tivemos aqui o pastor da Igreja Luterana, o pastor Ademar, que falou justamente sobre o principal mandamento de Jesus Cristo, que é o amor ao próximo. Para o padre Osmar, qual foi o principal ensinamento do Papa Francisco? Eu diria, já começando na própria eleição dele, quando ele apareceu, porque um Papa, quando ele é denominado, ele aparece, ele escolhe um nome. O nome do Papa Francisco é Bergoglio, de batismo civil, mas ele escolheu São Francisco, Francisco vem de São Francisco. Por ali já mostra um pouco também o programa de governo dele, a partir dos ideais da inspiração de São Francisco. E o que a gente percebeu no Papa Francisco, eu diria, esse carisma humanitário, acolhedor, a humildade, a pobreza, a simplicidade, e principalmente a partir já da primeira encíclica que ele lança no ano de 2015, a Laudato Si, louvado seja, o cuidado com a criação, com a natureza, foi um dos tantos legados que o Papa Francisco nos deixou. Todo Papa, ele deixa uma marca para a Igreja Católica, Toda a Igreja, é claro, está sempre em movimento. A humanidade está sempre em movimento e a cultura é algo que muda com muita frequência. Então, cada Papa deixa um legado, deixa uma marca. Qual foi a marca do Papa Francisco para a Igreja Católica? Eu diria que o Papa Francisco deixou várias marcas, são inúmeras, eu vou destacar algumas, talvez uma maior simplicidade no papado, permitir mais proximidade das pessoas, que a gente percebeu, normas também da Cúria Romana, mais aberta, e menos clerical, a gente notou isso também, esse cuidado da igreja estar mais próxima do povo, da vida do povo. Agora ainda nós estamos no ano jubilar, o sínodo
né, como estilo de uma igreja mais próxima. Sínodo quer dizer caminhar juntos, né? Então o Papa Francisco fez essa consulta na Igreja Mundial, o que nós precisamos mudar, como que nós podemos estar mais próximo do povo. Então escutar também bastante é uma característica do Papa Francisco. Ensinamentos também sobre o cuidado da criação, como eu falei antes, da natureza, né? Uma outra encíclica dele que ele lançou no ano da Covid, 2020, a Fratelli Tutti, todos irmãos, né? Onde ele fala dessa fraternidade, amizade social, fraternidade universal. Então, dentre tantos ensinamentos e legados que ele deixou, eu destacaria esses, né? E teriam com certeza muitos outros que eu me recordo agora nesse momento. É a imagem que fica na memória de todo o mundo, foi justamente aquela imagem, né, em que o Papa está sozinho no Vaticano, rezando pelo mundo inteiro em plena Covid. Sim, que ele sobe lá no Vaticano, né? Um espaço enorme onde cabem milhares de pessoas, ele sozinho caminhando. Foi lá em 2020, no começo da pandemia. Aqui no Brasil ela chegou um pouquinho mais tarde, na Itália ela estava bem no auge, e deu muitas vítimas lá também. E aí o Papa Francisco sobe e vai diante de uma cruz, né? E lá ele reza e fala um pouquinho, né? Essa atitude também de silêncio e de solidariedade, e mais ainda de alguém que está caminhando junto, né? Ele entrou no Vaticano caminhando sozinho para dizer: eu estou caminhando com toda a humanidade, com todos os sofredores. Padre, e a partir de agora, né? Então hoje é o último adeus. A gente tem até acompanhado aqui nos estúdios, através da imprensa nacional, os movimentos que acontecem lá no Vaticano. E a partir de agora, como acontece esse momento de conclave? Agora, hoje é o sepultamento dele. Depois nós teremos uns 2, 3 dias onde os cardeais vão estar reunidos, e aí vários deles vão apresentando também. Eles vão fazendo reuniões por grupos, né, para debater um pouco a caminhada da igreja, ou qual seria o perfil do Papa mais ideal para esse momento, né? E aí vários cardeais também falam, colocam suas ideias. Por ali, devagarzinho, já começa a delinear um pouco algumas figuras que podem se destacar. Depois, então, eles entram no conclave, que se diz. Conclave é uma sala fechada com chave, por isso conclave, né? E aí, então, nesse processo, eles vão fazer as votações, a escolha do próximo Papa. Eles ficam 100% reclusos? Reclusos, por isso se chama conclave, né? É uma sala fechada e ficam ali até que sair o próximo Papa, né? Normalmente são 6 votações durante o dia, né? 3 de manhã, 3 à tarde. O eleito, ele precisa alcançar 1/3 dos votos, né? Enquanto que não alcançar isso, se faz outras eleições. Quando não sai o resultado, as cédulas são nominais, né? Não são eletrônicas, onde ele escreve o nome, aí as cédulas são queimadas e aí sai a fumaça preta, né? Se porventura acontecer até na 33ª eleição e não sair 1/3, na 34ª eleição, aí é a maioria absoluta. Padre, a única forma de se comunicar com o mundo é através da chaminé. Os cardeais, eles inclusive não têm contato com o telefone celular, com computadores, ao longo desse conclave? Não tem nada disso ali, né? Se precisar fazer contato, algo urgente, acontecer alguma coisa grave, então se faz fora do Vaticano, da equipe que acompanha, que está fora da sala, né? Mas lá dentro não, inclusive celular, nada disso. O sinal é bloqueado e a eleição, como eu dizia, a cédula é nominal, né? São 135 cardeais hoje aptos a votar, que a idade máxima é 80 anos, embora tenhamos mais cardeais que também participam, acima de 80 anos, mas ele não pode votar nem ser votado, né?
Esses papas com mais de 80 anos, que são cardeais, eles participam também do conclave? Participam, só não são eleitores, vamos dizer, não votam e não podem ser votados também. E todos esses até 80 anos podem ser eleito papa? Sim, todos eles. Qualquer cardeal que está ali, desses 135, que é o número hoje que nós temos, todo ele é papável. Todo ele é candidato. Todo ele é candidato. E uma situação que é interessante, né? Porque agora a imprensa internacional, principalmente, apresenta vários nomes, né? Então começam as apostas para saber quem será o próximo Papa. No entanto, o Papa Francisco não aparecia nessas listas, né, padre? É sinal de que, de fato, lá internamente, a conversa ela vai muito mais na figura do perfil que se precisa ter do que da figura pessoal. Exatamente, Arãozinho, porque hoje você acompanha, tem muita especulação e até você vê uma lista ali de 5, 6 nomes mais cogitados. Mas lá dentro, quem age é o Espírito Santo na nossa fé. Então, é claro que são grupos humanos, vai ter as tendências, né? Mas normalmente esse perfil ele vai se desenhando a partir qual seria a figura, o Papa mais ideal para esse perfil nesse momento da história que a igreja está vivenciando. Então, não significa que esses nomes que estão ali sendo cogitados, que um deles possa ser Papa. Como você dizia, no último conclave, ninguém falava do Bergoglio, né? Embora a gente conheça de algumas fontes e alguns que talvez partilharam alguma coisa, que no outro conclave o Papa Francisco já apareceu em alguma votação menos expressiva, mas apareceu algum nome dele ali. Então, também não é um nome que caiu do céu, vamos dizer assim, que talvez já no outro conclave, mas no geral se pensa mais no perfil que seria melhor para o momento da igreja que nós estamos vivendo. Por isso que também o fato forte é esse momento um pouco antes do conclave, que os cardeais estão ali e eles têm formações, eles conversam bastante e algumas figuras vão lá. Todos os cardeais eles têm a possibilidade também de chegar e apresentar um pouco, né? Como é que eu vejo a igreja, o que a igreja precisa mudar. Ele mais ou menos coloca também o seu perfil e o plano de governo, vamos dizer, se ele fosse o Papa, né? E com essas ideias todas, os cardeais então vão na sala, vão no conclave e aí começa-se o processo de escolha. Mas eu diria quem conduz tudo é o Espírito Santo. Então não significa, às vezes não vamos criar expectativas, às vezes nenhum desses nomes que nós estamos vendo aí aparece. Possa aparecer de repente um Bergoglio da vida, como dizia o Papa Francisco, me foram buscar lá do fim do mundo, né? É assim que o Papa Francisco, uma das primeiras expressões, ele dizia quando ele assumiu lá, me foram buscar lá do fim do mundo. Não sei o que viram em mim, mas me foram buscar lá. Padre, então não vamos falar em nomes, mas vamos falar em perfil. Se o padre pudesse fazer uma aposta, né? Qual seria o perfil do próximo Papa? Eu diria que talvez até o próximo perfil do próximo Papa, vamos dizer assim, vai ser um pouco continuidade, alguma coisa do Papa Francisco, né? Haja visto porque da maioria desses cardeais que nós temos hoje, 135, me parece que em torno de 80 por ali foram indicados pelo Papa Francisco. Então, pela probabilidade, nós temos ali um pouco de uma certa continuidade do legado do Papa Francisco, né? Do jeito da figura que aparecer ali, porque cada um de nós é único, temos a nossa personalidade, os nossos carismas, né? Papa Francisco foi e foi único, né? Mas há uma certa tendência, né, pela lógica de termos uma continuidade, haja visto pela quantidade de cardeais que o Papa Francisco escolheu. Mas nós sabemos também que existem outros grupos, outros perfis, né? Então, pelo que se percebe assim, esse seria um perfil, né? E hoje, finalmente, o que a igreja precisaria é alguém que desse continuidade ao legado do Papa Francisco, da sua forma, do seu jeito, na sua particularidade, mas que desse um pouco, continuasse a caminhada, podemos dizer assim.
Perfeito. Padre, muito obrigado pela sua participação nessa manhã de sábado aqui na Rádio Cultura. Eu gostaria que o senhor deixasse a sua última mensagem, uma mensagem de compartilhamento daquilo que o senhor viveu enquanto padre ao longo desses anos, tendo sob liderança Papa Francisco. Eu quero deixar um abraço, né, a todos que nos acompanham, né, neste programa. É sempre uma graça também podermos estar aqui nesse momento especial também de transição da nossa igreja, hoje no dia da despedida do Papa Francisco, mas também de transição que a igreja vive. E eu vamos viver o legado do Papa Francisco, sobretudo, né, da Fratelli Tutti, da amizade social, né? A igreja em campanha, que o Papa Francisco sempre dizia, a igreja é uma casa de acolhida e, sobretudo, todos nós somos irmãos e irmãs. Então, viver esse clima de fraternidade entre nós, né? Sermos mais próximos, mais irmãos e irmãs uns dos outros, né? Nos tolerar um pouco mais, termos mais paciência uns com os outros no mundo agitado que nós vivemos. E o Papa Francisco nos ensinou isso muito e deixou esse legado. E por fim também, que não pode faltar, esse cuidado nosso com a casa comum, com a natureza, né? Estamos percebendo o nosso mundo de transformações e a natureza, tudo estamos sentindo, né? Cada verão mais quente e tudo. Então o Papa Francisco nos chama muita atenção de nós cuidarmos também da casa comum, cuidar da natureza, deixar um bom legado também para os nossos sucessores.